Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Mãe, dona de casa, esposa, mulher moderna, muitas em uma só. Ao longo dos anos, conquista novos papéis na sociedade. São engajadas politicamente, estão em cargos de várias lideranças, assumem sem medo suas vontades e ainda conseguem cuidar do lar. No programa de hoje, vamos conversar sobre o novo papel da mulher na sociedade, sua versatilidade em desempenhar várias funções e os desafios enfrentados por elas. Mas será que ainda existe preconceito? Então não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje a presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos, Deise Regina, o psicólogo e professor de Ciência da Informação da UFMG, Cláudio Paixão, e a vereadora e delegada geral de polícia, Elaine Matosinhos. E claro, você, como sempre, é também convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre o novo papel da mulher. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br, ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Muitas noivas gostam de se casar no mês de maio e hoje vamos tratar aqui dos papéis da mulher no mundo contemporâneo. Eu começo com a Elaine Matosinhos. Quem que é a mulher no mundo de hoje? Padre Márcio e nossos queridos telespectadores, vou dizer que a nossa história é uma história de muitos desafios. Como o senhor colocou na abertura, a mulher hoje está ocupando um grande espaço. Nós temos até uma mulher presidente da República, né? Nós temos várias ministras. Mas, na realidade, no dia a dia, nós estamos vendo que, apesar de toda a discriminação e preconceito que vem lá do início da história da humanidade, até os movimentos feministas nas décadas de 60, 70, 80, para hoje nós já somos maioria nas faculdades, e o nosso professor, e o senhor é professor, pode estar comprovando isso, estamos ocupando bom espaço no mercado de trabalho, somos quase 40% da renda bruta de trabalho nesse país, mas ainda temos muito que caminhar. E aí eu quero... E quais são os principais desafios? O grande desafio hoje, por exemplo, é a mulher, dentro do mercado de trabalho, ocupar uma posição de poder. Nós sabemos que, apesar da Constituição garantir salário igual para trabalho igual, que foi uma luta das mulheres por ocasião da Constituição de 88, a grande maioria das mulheres na rede privada tem um salário inferior. Tem um salário inferior. Além do que a participação da mulher na política. Este é um dos, mais um paradoxo da nossa democracia, né? Veja bem, nós somos hoje 52% do eleitorado. Nós temos uma vereadora em Belo Horizonte, que sou eu, nós não temos nenhuma vereadora em Ribeirão das Neves, nós não temos nenhuma vereadora em Conselheiro Lafayette, nós não temos nenhuma vereadora em Uberaba. E aí a nossa grande preocupação é a seguinte: até nesse momento eu quero conclamar a sociedade, homens e mulheres, para fazer uma reflexão sobre isso. Como é que vai ficar a situação nas eleições do ano que vem? Será que nós temos 5 deputados e 77? Será que ainda vamos ter o mesmo retrocesso que tivemos na Câmara Municipal? Ok, Elaine, nosso programa está começando, já eu lhe dou a palavra novamente. E você, Cláudio, para você, quem é a mulher moderna? A mulher moderna é uma mulher que conseguiu conquistar um espaço, né, a muita custa, com muita força, né, com muito sofrimento, a partir do advento da pílula anticoncepcional dos anos 60. Ela conseguiu ter domínio sobre o próprio corpo, então depois de centenas, milhares de anos sendo submissa ao desejo masculino, ela pôde ter o seu próprio desejo. No entanto, ela hoje, como a doutora Elaine colocou, ela luta por não apenas conquistar um espaço, mas por ser respeitada nesse espaço que ela conquistou. Então, e ser respeitada, inclusive, pelo companheiro, que passe a vê-la como uma igual, porque é muito difícil. Nós temos centenas, milhares de anos de condicionamento de enxergar a mulher
numa segunda categoria, num segundo nível, né? Num degrau abaixo no pódio. Né? E hoje a gente tem, nós homens somos obrigados a lidar com essa questão. A mulher assumiu um lugar e nós precisamos entender, compreender. Agora, você esse lugar. acha que esse princípio de igualdade, ele já é real na nossa cultura? Ou é apenas uma luta ainda, há conquistas, mas tem muito a se fazer ainda? Ah, tem muito a ser feito. Né? Culturalmente, a mulher não é um igual. O homem, mesmo que ele acredite conscientemente que ela é uma igual, inconscientemente, por todo aquele ele age de forma diferente. Então, Correto. na hora H, ele coloca ela em segundo plano. Uhum. Bom, nós temos aqui também hoje conosco a Deise. E a Deise tem uma história muito bonita, eu conversava com ela nos bastidores. Como que nasceu, Deise, a Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos? Bom, a associação, a MEF, né, ela nasceu baseada na minha própria experiência, né? Porque eu estava com uma criança nova, comecei a trabalhar, tive que deixar meu filho com minha mãe para ir trabalhar. Trabalhei durante 5 anos, largando meu filho dentro de casa, com a minha mãe. Graças a Deus eu tenho a minha mãe, tive minha mãe para cuidar do meu filho, que muitas mães hoje saem para trabalhar e não têm com quem deixar os seus filhos. E fui para o mercado de trabalho. Trabalhava, passava na casa da minha mãe, pegava meu filho e ia para casa. Muito árduo. Além de você ter que deixar seu filho com sua mãe, deixar seu filho em casa, não ver seu filho crescer, não participar. Você tem aquela opção de ser mãe e não poder participar daquele crescimento do seu filho, de poder curtir a sua maternidade ali, né? Então, veja bem, vou interrompê-lo um pouquinho, porque até aqui é uma história semelhante à de muitas mulheres. Sim. Inclusive hoje, que tem 1, 2, às vezes 3 filhos e deixam na creche, com o parente, com a avó e etc. Agora, onde está aquele aspecto ali em que você teve aquela ideia, eu diria, iluminada, que praticamente, a meu ver, é uma missão que você carrega? Sim. Foi quando eu parei, deixei o meu serviço e falei, está no momento de eu cuidar do meu filho. Foi onde eu comecei a trabalhar em casa, busquei o artesanato como uma forma de solução, porque eu não tinha outra maneira de ganhar dinheiro. E comecei a produzir, comecei com doces, vendia doces, fabricava esses doces e daí eu parti para o artesanato e falei, vou montar uma associação pensando... De mulheres empreendedoras. Empreendedoras, porque outras mulheres poderiam agregar esse processo e também cuidar dos seus filhos nas suas próprias casas, como eu fiz com o meu. Ok, então diante de alguma dificuldade emocional da mãe que deixa o Isso. filho, depois se perde o emprego, opa, vamos empreender. Nós vamos Isso. voltar a falar sobre isso. Elaine, por favor. Mas veja bem, a fala da Deise nos leva a uma reflexão muito séria. Primeiro, a dificuldade que nós temos hoje, que é o grande problema da mulher trabalhadora, de onde deixar os seus filhos. Se nós tivéssemos educação em tempo integral, creches, né, de qualidade, que essa mulher saísse para trabalhar sem o sentimento de culpa, seria outra coisa, né, Deise? Então, veja bem, na realidade você teve a mãe, mas muitas não têm a mãe para deixar. Não tem a irmã para deixar. E aí... Olha como que é difícil a luta das mulheres. As mulheres que estão aí nos assistindo. Vem a culpa da mulher. Quer dizer, como a Deise, quantas se sentem culpadas pelo fato de ter que sair para trabalhar. Agora a cultura impõe um padrão, né, Elaine? Exatamente. Agora, e aquele que se desvia do padrão cultural, inevitavelmente ele vai carregar uma culpa. Então, esse tempo todo a que nós nos referimos de luta da mulher pela sua emancipação, pela sua autonomia, eu acho que, vamos dizer assim, 40 anos praticamente, né, dessa luta é muito pouco. Tanto que, às vezes, quando a mulher está ocupando um cargo numa empresa, ou mesmo na política, ou na magistratura, etc. Na Polícia Civil, né, padre? Isso, os delegados delegada. estão em alta, padre. Depois da novela, aí sim. Então, às vezes ela faz isso e ainda é considerada inferior ao homem. Porque o padrão cultural é esse, né? E é algo que leva tempo. Mas nós temos que romper com isso, sabe? Eu, por exemplo, tenho netos já, tenho uma neta de 10 anos, tenho um neto de 8 anos. Minha filha já, né, uma profissional
extremamente resolvida na vida e ter um filho ainda estudante. Mas aí eu sempre primei muito pela qualidade do tempo que eu tenho com meus filhos, pela qualidade do tempo que eu tenho com meus netos e com o marido, né? Porque a gente não pode esquecer também do marido, né? Veja bem. Porque, imagina, eu fui delegada de polícia quando era 23 anos de idade. E essa atividade, você não tem horário, né? E de coração, eu me sinto assim, como mãe realizada, acho que cumpri meu papel, tenho cumprido meu papel e não tenho nenhuma culpa. Não. Eu queria colocar uma questão, pegando o gancho da senhora, aí para o Cláudio, ainda dá tempo do intervalo, rapidinho. É o seguinte, olha, a mulher tem entrado cada vez mais no mundo dos homens. E os homens entram no mundo da mulher? Eles entram, mas entram com receio. Né? É interessante. Ok, então, já que eu acho que isso aí vai dar pano para manga, vamos deixar para o próximo bloco. Perfeito. Ok, a Deise também já está querendo falar? Tá certo. Antes de irmos para o intervalo, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Fazer parte é tomar comunhão na comunidade igreja. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o novo papel da mulher na sociedade. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caro Cláudio, retomando a nossa questão, eu dizia que a mulher cada vez mais vem entrando no mundo dos homens. E a pergunta era, os homens têm entrado no mundo das mulheres? Pois é, ele tem entrado com relutância, né? Muitas vezes pela necessidade, pela obrigação de entrar, já que a mulher mudou o papel dela, ou a situação dela na sociedade. Então a gente pode falar de uma pequena parcela de homens que tem entrado e tem entrado com bastante competência, cuidando dos filhos, participando da vida doméstica, mas boa parte deles mas não... em geral os homens fazem isso numa responsabilidade verdadeiramente compartilhada, ou vez ou outra, ou de vez em quando, e a responsabilidade é da mulher. Pois é. Boa parte deles está nessa segunda opção que o senhor falou. A opção do eu entro porque estão me obrigando, e eu entro, faço um pouquinho, faço o famoso para inglês ver, né? Lá, dou uma ajudinha aqui, uma movimentadinha ali e saio Mas fora. a responsabilidade maior acaba ainda nas mãos da mulher. Com certeza. Agora, uma pequena parcela está participando, e acho que a gente tem que ressaltar essa parcela, que às vezes é objeto de gozação dos outros homens. Né? O cara é um camisolão e tal, mas esses homens provavelmente estão apontando para uma possibilidade futura e uma necessidade futura em função dessas mudanças. Agora, eu acho que as novas gerações já têm incorporado isso com muita tranquilidade. Raríssimas vezes nós vamos ver um jovem com machismo. Raríssimas vezes. Claro, ainda se vê. Depende do lugar onde ele vem, onde ele mora, né? Isso não tem a ver nem com classe social, mas às vezes o grupo que está em torno. Mas aí o senhor falou uma coisa interessante, de geração para geração, a tendência é isso ir se aplacando. Da mesma forma que os vários tipos de preconceito, né, que a gente vê por aí, sejam étnicos, o que seja, sobre a orientação sexual, esses preconceitos vão se atenuando à medida que jovens vão vendo os pais tendo uma atitude um pouco diferente e vão mudando. Mas é uma coisa que leva um tempo para se alterar. Aliás, a mudança de valores, ela é de uma geração para outra. Sim. E às vezes de um século para o outro, né? Exato. Ninguém pode ter pressa. Deise, segundo a sua visão, quais são as dificuldades para a mulher de hoje conciliar trabalho, cuidado de filhos e cuidado da casa? Olha, as dificuldades, no meu ver, são os filhos mesmo. Onde deixar os seus filhos? As mulheres têm essa dificuldade, quando tem dinheiro, é muito fácil resolver, porque elas pagam boas faxineiras, ótimos babás, né? Então, está tudo resolvido. Mas no nosso caso, por exemplo, que a gente na associação depara com mulheres que não têm, na maioria, dinheiro, aonde deixar os seus filhos, né? Então, aí está o problema que a vereadora citou, a criação de creches, de um mês, escola de tempo integral,
para que as mulheres possam estar deixando seus filhos com tranquilidade, né, para que elas possam estar trabalhando, exercendo suas atividades, porque elas não têm que fugir desse mercado. Bacana. Né? Agora, como que você define esse empreendedorismo ali? Porque vocês acolhem mulheres em várias circunstâncias da vida, não é verdade? Sim. Tá, conte um pouquinho para nós. Bom, o empreendedorismo na associação é um trabalho de geração de renda dentro da economia solidária. O que nós fazemos? Aquelas mulheres que não trabalham fora, não têm mais condições de trabalhar, então a gente desenvolve um trabalho em grupo, e esse trabalho pode ser na área de costura, na área de alimentação, que é o artesanato no geral, né? Então a gente divide em grupo, porque é o princípio da divisão, né? Então elas vão dividir responsabilidades, custos, lucros, né? Então nós trabalhamos a divisão, vamos dividir. Você vai dividir alegrias, mas vai dividir também as tristezas. Vai dividir os lucros, mas vai dividir também... Então funciona também como uma espécie de autoajuda. Sim, funciona como uma espécie de autoajuda. E ali umas vão conversando umas com as outras, contando as experiências umas para as outras, e vai evoluindo aquele processo. Quando elas assustam, já estão aprendendo a fazer e já estão comercializando. Bacana. Na atual paróquia onde eu estou trabalhando, existe lá um trabalho lindo que se chama Mãos Entrelaçadas. É mais ou menos por aí. As mulheres fazem artesanato, bordam, faz coxo, um tanto de coisa, e ali passa o tempo e ajuda a sociedade como um todo. Elaine, por favor, você falava das conquistas e dos desafios da mulher no mundo de hoje. Agora, quais seriam os principais anseios da mulher contemporânea? O que ainda falta? Como eu disse, né, as mulheres já estão aí nas faculdades, ocupando espaços importantes, mas eu queria, só pegando um gancho na fala da Deise, dizer que o grande desafio da mulher hoje é trazer o homem para o privado, né? Para este trabalho da casa, para essa noção que ele tem que ter da responsabilidade da divisão. Porque o que acontece? Quando esse trabalho não é dividido, a mulher está na dupla ou tripla jornada de trabalho, sofrendo uma pressão muito grande. Aquela mulher que sai, que pega ônibus, que vai trabalhar, levanta de madrugada, chega em casa, tem que olhar para a casa de filho, tem que olhar a geladeira, tem que cuidar do jantar para levar o almoço no outro dia. O último censo mostra, né, que o homem faz essas tarefas em torno de 9 horas semanais, enquanto a mulher as cumpre mais de 40 horas durante a semana. Com um detalhe, hoje as estatísticas mostram que as mulheres estão sendo com frequência acometidas de infartos e AVC, que eram doenças que atacavam até pouco tempo atrás os homens. Mas hoje a pressão da mulher é muito grande. Elaine, já que você está falando, é muito eloquente e fala, é bom de ouvir você. Quais são os maiores preconceitos por que a mulher passa no mundo de hoje? O preconceito, por mais que as mulheres tenham resistido, por mais que conscientização que foi feita na sociedade, ele existe. E aí eu digo o seguinte, vai desde a própria educação dentro do lar. E aí é muito importante a gente discutir isso, né? E o Cláudio pode colocar isso muito bem. Por quê? Porque a cada momento que mães e professoras, aí eu estou falando até a 4ª série do ensino fundamental, elas dão educação diferenciada para os filhos, né? O menino que tem que tomar, o irmão que tem que tomar conta da irmã, a menina não pode chegar perto do carrinho, nós mulheres temos que fazer a nossa meia-culpa nisso. Porque a cada momento que esse machismo, aí é o machismo mesmo, né? Ele é alimentado, que é uma plantinha danosa, você vai perpetuando esse machismo e essa superioridade de gênero. Okay. Só um parênteses. Até as nossas histórias infantis, né? O homem é o príncipe encantado, a mulher é a bela adormecida. Correto. Então... Tem que ser uma bela acordada. Tem que ser uma bela acordada. Ok. Então vamos lá, Cláudio. O que é o machismo? Pois é, o machismo é uma coisa... Eu adorei isso que a Elaine falou, porque isso é uma coisa que... O machismo ele se infiltra por vias misteriosas para a gente. Muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que o menino copia o pai, mas muitas vezes é o exemplo que a mãe dá de como ser machista sem perceber. Quando ela cobra da menina, aquela toalha está ali, pendurada, está fedendo aquela toalha, você não tirou ainda, você não recolheu a roupa do seu irmão que está no chão.
Por que que ele não pode tirar a toalha? Por que que... A mãe, sem perceber, mas isso é uma postura de moça. A moça tem que preocupar com a casa. E quando ela faz isso sem querer, ela instila nessa necessidade, que é uma característica biológica da mulher. A mulher ela nasce com uma propensão para cuidar, que é muito importante para cuidar da prole. Mas isso é exacerbado de uma forma que ela passa a assumir tarefas... Foi reduzida ao doméstico, ao né, doméstico, ao privado. né? E isso é muito louco. Aliás, isso é antigo, né? Aristóteles deixava o escravo, a criança e a mulher no mundo privado. Sim. Somente os homens participavam da polis. Exatamente. Nós herdamos todo esse machismo. Exatamente. Isso é o que a gente chama hoje de micromachismo. Ele se infiltra em vários lugares e o homem, sem querer, exerce o domínio da mulher, sobre a mulher, se colocando como coitadinho. Então, quando ele adoece, ele tem que ficar de caminho. A mulher doente, ela tem que trabalhar e ajudar e fazer as coisas, mesmo doente. Isso tudo vai criando um mecanismo que reforça o lugar da mulher submissa. Ok, agora, a luta da mulher, ela traz consequências, né? Se ela quer autonomia, emancipação, quais são as principais consequências sociais disso, Cláudio? Pois é, se ela quer autonomia e emancipação, ela precisa participar, né? Então ela obriga o homem a rever o seu papel, né? Se rever como homem, porém num outro lugar, um lugar de não agressividade, de não imposição do seu lugar. E isso provoca uma mudança grande na sociedade, que muitas vezes nem homem nem mulher estão preparados para viver. Aliás, participar é comprometer-se, né? Isso significa se desinstalar, se comprometer de fato com uma tarefa maior, né? Aceitar a diferença. Né? Aceitar que a mulher ela pode liderar de uma forma diferente, ela não precisa se tornar homem, que muitas vezes foi um engano que as feministas na década de 70, né, final de 60 até os 80, ela que tentou ser homem. Ela não precisa ser homem, ela pode ser mulher, ser livre, ser senhora do seu corpo, do seu nariz, sem necessariamente ser homem. Perfeito. E o homem não precisa virar mulher para assumir as tarefas domésticas. Bacana. Aliás, essa era uma questão que eu ia trabalhar com você. Mas já que você... Não. Imagina, o programa é ao vivo, ela vem no momento exato. E esse é o momento exato, né? Ou seja, a mulher será sempre mulher. O homem será sempre homem. Um é irredutível ao outro. E é bom que essa diferença seja mantida. E, aliás, eu complemento então. Veja bem, já que um é um, o outro é o outro, eles se completam. A complementariedade é possível. É perfeitamente possível. Né? E é possível, inclusive, quanto mais o homem e a mulher assumirem seu lugar novo na sociedade, como eu falei, como iguais e companheiros, essa complementaridade vai ser melhor, porque não existe uma complementaridade verdadeira se um está num nível menor que o outro. Né? Fica uma mesa com a perna bamba. Ok, então nós vamos descansar um pouquinho e voltamos. Voltamos logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre os vários papéis da mulher na sociedade contemporânea. Você é uma mulher independente? Qual a sua experiência? Participe conosco, passe o e-mail ou ligue para o telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje a presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras e Filhos, Deise Regina, o psicólogo e professor de Ciência da Informação da UFMG, Cláudio Paixão, e a vereadora e delegada-geral de polícia, Elaine Matosinhos. E agora nós vamos começar a responder os nossos telespectadores. Nós temos aqui a participação da Fátima Silva. Ela diz assim: a mulher possui 3 inteligências: hormonal, emocional e racional. O trabalho deveria se adaptar às várias funções sociais que a mulher desenvolve. Comentários, Cláudio. Pois é, ela está certíssima, né? A mulher ela tem particularidades que são do seu gênero, né? E isso é muito importante de ser levado em consideração quando você vai cuidar da sociedade, e inclusive das relações de trabalho. A mulher ela precisa ter um espaço para poder exercer a sua feminilidade dentro das condições que o trabalho exige que ela desempenhe. Então, é preciso que sim, o trabalho se associe
se adapte, se molde a ela. É claro, ela precisa cumprir suas tarefas, mas ela precisa ter a liberdade de ser mulher dentro desse espaço. É uma coisa que nós, homens, precisamos entender. Agora, nesse sentido, não precisamos ter certos romantismos, não, né? A mulher, por exemplo, delegada, a mulher motorista de caminhão, a mulher hoje está na engenharia civil, e isso é muito bonito para a No sociedade. exército. Correto. Né? Eu acho isso fantástico e fundamental. Ela pode estar lá, ela só não precisa, né, ser tratada com absoluta, digamos, eu não vou dizer igualdade. Igualdade ela precisa ser tratada com igualdade, sim, mas com um desrespeito pela sua condição. Então tem uns Mas, elementos. Cláudio, nós não abrimos mão, nem eu, nem a Deise, nem nenhuma das mulheres que estão nos assistindo, das gentilezas masculinas. Porque eles acham agora que não pode mais abrir porta de carro, puxar a cadeira na hora do almoço. Pagar a conta, né? Não impor a mulher só pagar a conta, dar as flores de presente. Gênero, número e grau, Elaine. Gente, ele é cavalheirismo. Mas é isso. Várias vezes, desculpe, mas várias vezes já aconteceu comigo de eu abrir a porta para uma mulher descer, ela descer pela outra porta, eu ficar com cara de idiota segurando a porta aberta, ou então puxar uma cadeira, ela sentar na minha frente, o garçom ficou olhando para minha cara assim. Mas é isso que eu dizia no bloco anterior. A feminilidade não se reduz à masculinidade. Eu acho que são dois perfis, dois modos de ser no mundo distintos. Um não é redutível ao outro, né? Então, nesse sentido, a lei nos garante igualdade. Vivemos num país democrático. Mas as diferenças no nível do nosso ser, elas continuam. Né? Ok, Fátima, obrigado pela participação. A Graça Andreata diz assim, só um detalhe, temos medo, mas o enterramos para que o mundo seja um pouquinho melhor e os filhos do futuro não sintam tanto a falta de amor. E assim, nos tornamos ao mesmo tempo pai e mãe, quando abandonadas, pois já é uma taxa exorbitante de mulheres que cuidam sozinhas de todo o investimento no futuro. Deise, segundo a sua experiência na associação e segundo aquilo que conversávamos, qual que é o seu comentário dessas mulheres heroínas, abandonadas pelos maridos e que exercem o papel de pai, de mãe, de trabalhadora, de tudo? Olha, eu passei por essa experiência, né, de abandono com meu filho de 1 ano. Então, não foi fácil, realmente, porque eu tive que ser pai e mãe ao mesmo tempo, e a criança cobra isso. Então, tinha momentos que eu tinha que conversar com ele, aqui é o papai, que é o papai que está falando com você. E tinha hora que eu falava assim, agora é a mãe. Então, eu brincava com ele como se fosse o pai, tinha hora que eu brincava como se fosse a mãe, e ia levando a coisa dessa forma. Ainda tinha meu trabalho. Então, ele virava para mim e falava assim, não, mãe, agora eu quero o papai. Entendeu? Então, eu virava o papai. Na hora de chamar a atenção, lógico, eu punha o papai para chamar a atenção. E foi assim um bom tempo. E é um pai ausente até hoje. Entende? Então, nós temos que ser fortes. Nós temos que ver que o filho ele precisa muito mais da mãe, porque é nós que transmitimos para eles o amor, o carinho, o afeto, tudo isso. Ele precisa de tudo isso. Então, o que nós temos que fazer? Abraçar esse filho, dar tudo que a gente possa passar para ele, o amor, o carinho, estar ali para o que der e vier, não abandonar em momento nenhum. Eu renunciei muita coisa. Isso, o Cláudio está querendo completar, está levantando o dedinho. Não, eu achei interessante que você falou que a criança precisa do amor, e é muito importante, a criança só aprende a amar se ela é amada. E nessa medida o pai precisa demonstrar amor também. A gente precisa fugir daquele estereótipo que o pai é só a rigidez, é só o controle, ele precisa demonstrar amor. O homem só vai ser capaz de demonstrar amor pela mulher e pelas outras pessoas, amor no sentido mais amplo, quando ele for amado e perceber o amor do outro, ser capaz de demonstrar isso. Isso é muito importante. Isso é Agora, a Deise falou algo muito interessante, né? Ou seja, diante das dificuldades da vida, ela não ficou aí lamentando, esperando que o mundo tivesse compaixão. Ela começou a empreender, ou seja, começou a fazer um mundo diferente. Esse exemplo é muito bonito, viu, Deise? Elaine, por favor. Bom, eu entendo isso tudo, né? E temos que louvar mulheres que chegam numa situação dessa e que realmente se dispõem a ir trabalhar, ser empreendedor, até porque, meu querido Padre Márcio, Cláudio e Deise, a época das dondocas já passou. Nós não temos mais dondoca no Brasil, a realidade é essa. Mas eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara para essa mulher, que o marido a deixou com os filhos. Ela não pode deixar de abrir mão. Ela não pode abrir mão em momento algum dos seus direitos. Ele tem que pagar a pensão alimentícia.
Direito existe para isso. Claro, então, porque às vezes as pessoas ficam, como a própria telespectadora colocou aí, com medo e não buscam os direitos. Inclusive, se sofrer ameaça, sofrer violência, vai para a delegacia, Lei Maria da Penha, né, que foi uma grande conquista das mulheres. Não tem que ter medo, né, e achar que aquela responsabilidade da criação, claro que a afetividade, nós não estamos falando dela, nós estamos falando daquilo que o filho precisa. Ele tem que cumprir. Ok, voltando a Deise. Sim, eu procurei tudo isso. Procurei a justiça, mas a justiça foi falha, sabe? A polícia também nunca conseguiu prender, não conseguiu Ok, nada. aqui, Então, nós a mãe estamos tem indo hora lá que para fica- uma outra questão que vamos abordar aqui hoje ainda, que é a violência contra a mulher, tá bom? Ok, Graça, obrigado pela sua participação. A Helenice Miranda, ela diz assim, essa jornada tripla de mãe cansa, haja sabedoria. Elaine. Mas tem que ter muita sabedoria mesmo. Helenice, você tem que ser muito sábia e muito organizada. Porque é aquilo que eu disse, na minha condição de mãe, na minha condição de avó, você tem que organizar o seu tempo para que você tenha com a sua família, no seu trabalho, no seu lazer, a melhor qualidade de vida. Porque se não houver essa organização, ela vai trazer para os ombros dela um sentimento de culpa. Ela vai de adoecer muito rápido, Vai adoecer. né? Ninguém é Então, super-herói a esse ponto. É organizar, estabelecer tempo e, dentro desse tempo, ela dar e receber o melhor que ela tiver de sentimento. E aí ela precisa de sabedoria, sim. Sabedoria, Sim, sabedoria. Eu acho, inclusive, que a Helene tocou no ponto fundamental. Ela precisa, inclusive, criar uma ilha de tempo para dedicar a ela mesma. Porque senão ela dedica ao filho, dedica à jornada, dedica à casa e falta alguma coisa. Ela precisa de pelo menos um momento, ainda que seja numa parte do dia, para dar uma recentrada e voltar para dentro de si, para se entender como uma pessoa. Porque senão ela passa a viver os três papéis e o papel dela, ela mesma, ela não vive. Perfeito. Ok, Helenice, obrigado pela participação. A Dorothy, da paróquia São Geraldo, ela diz assim, a mulher tem que ser heroína para conciliar trabalho, filhos, casa. É um grande desafio. O homem precisa colaborar. Um abraço, Padre Márcio, o programa está de parabéns. Alguém quer comentar? O homem precisa colaborar, Cláudio? Precisa colaborar sim, ele precisa aprender a colaborar, que é justamente aquilo que você falou, Padre Márcio. O homem, ele muitas vezes acha que lavando um prato de vez em quando, depois do jantar, ou dando uma mamadeira em algum momento, ele está colaborando. Não, colaborar é dividir as tarefas mesmo, né? É ajudar em todas as tarefas, na medida do que for possível, para que permita a ela ter um tempo para viver, inclusive, a vida amorosa. Os casamentos muitas vezes só sobram, afundam, porque o casal não dedica um tempo para cuidar de si. Eles se perdem no trabalho, se distanciam, se afastam, e aí a sobrecarga cai sobre a mulher, o homem puxa para si alguma outra responsabilidade também, e eles não se aproximam e as coisas acabam. É uma construção conjunta, né? Dar a mão ao outro é para a vida toda, né? Exato. É cada dia recomeçar. É isso. É reinventar o casamento a cada... O casamento, ele sofre um divórcio toda noite quando termina o dia e um novo casamento quando amanhece. Se a gente pensar assim, nós temos uma vida muito mais plena. Ok, Dorothy, obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todo mundo aí de São Geraldo. A Sandra, que faz parte da Associação de Mulheres e Filhos, ela diz o seguinte, minha filha tem trigêmeos. Ela trabalha em casa, faz de tudo e ainda é professora e coordenadora de uma escola. O marido ajuda, mas ainda não é o suficiente. É muito difícil essa jornada para as mulheres. Olha, conversa um pouquinho sobre isso com a gente agora, Deise. A Sandra é vó de trigêmeos mesmo, e ela está tendo essa dificuldade com a filha, porque para pagar hoje uma empregada doméstica... Com a PEC das domésticas, está se bem ganha por um lado e aperta complicado, por está outro. apertando, resolveu o problema dela, mas está apertando para o outro lado. E está um pouquinho complicado aí, Sandra, mas tenha fé em Deus que nós vamos conseguir resolver essa situação aí. Aqui, mas olha o que ela diz. O marido ajuda, mas ainda não é suficiente. Não é, porque são 3 meninos.
Tudo pequenininho ainda, né? Se ela é professora, trabalha fora, ele também não dá conta, não né? dá conta. É um aprendizado para ele, não vamos colocar Não um dá peso só conta. nele também, né? Não dá conta mesmo. E a Sandra ainda ajuda, vai lá, lava, a avó, todas as duas vós, do lado paterno e do lado materno, ainda vão, ajudam, lavam as roupas, vai lá, faz limpeza na casa, ajudam, colaboram, mas não é o suficiente. Tá certo. Ok, Sandra, essas crianças vão trazer muita alegria para vocês ainda. Obrigado pela participação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o papel da mulher na sociedade. Queremos aqui agradecer a participação de várias pessoas que curtiram nossa página no Facebook, especialmente Irma Barbosa, Sandra de Assis, Vera Lins, Padre João Ribeiro. O Sebastião Vieira, de Nova Contagem, ele diz: eu sempre acompanho o Horizonte Debate, o programa está ótimo, parabéns, está melhor porque você participa, Sebastião, obrigado. A Rita de Cássia Oliveira, ela diz assim: muito interessante o tema sobre a mulher. Vale a pena lembrar que estamos vendo, e muito por sinal, mulheres que estão morrendo por parceiros que não aceitam o término do relacionamento. O último que me chocou foi o caso da cidade de Mariana, onde a vítima já tinha mais de 20 ocorrências policiais e nada foi feito. E ela acabou morrendo. Em que a Lei Maria da Penha tem ajudado? Elaine Matosinhos, por favor. Socorra-me, ajuda-me a refletir sobre a violência contra a mulher. A cada hora nesse país, 3 mulheres sofrem agressão. Veja bem, a questão da violência também ela é histórica, né? Ela vem lá do início da história da humanidade. Nós ainda temos hoje, em algumas sociedades, onde a mulher usa burca, né? Mas o que nós queremos aqui dizer de uma forma muito otimista? A questão da violência contra a mulher, ela teve uma grande resposta por parte dos governos quando da criação das delegacias de mulheres em 1985. E nisso o Cláudio nos ajudou muito. Eu tenho falado que ele é coautor. Ele disse que é só partícipe, sabe? Mas ele, junto com a FUMEC, na época, fizemos um grande trabalho. Então, as delegacias foram importantíssimas, porque radiografou essa violência. Mostra que ela não é fenômeno de mulher de raça branca ou negra, ou de mulher pobre ou rica. Ela está aí em todas as classes sociais. Generalizada. Agora, a Lei Maria da Penha foi outra grande conquista, porque, na realidade, como a Deise disse que a justiça não funcionou, antes era muito pior. A Lei Maria da Penha, e eu tenho muita alegria de ter participado muito na questão da elaboração e de todo o movimento que levou à sanção dessa lei. Mas, veja bem, hoje nós temos as medidas protetivas. Então, o que a nossa... Como que ela chama? É a Rita de Cássia. Rita, o que é importante dizer é o seguinte, que, lamentavelmente, nós tivemos esse caso em Mariana, tivemos o caso daquela Ismênia, né, aquela cabeleireira aqui também que foi assassinada, mas, na grande maioria, na maciça maioria, a lei foi extremamente importante. Agora, lembrando, os homens que estão com medidas protetivas já estão usando tornozeleiras, já estão sendo monitorados, coisa que não era. Às vezes eu digo, só um minutinho, Cláudio, às vezes eu digo assim, toda lei ela tem a sua dimensão de eficácia, porque a pessoa pode recorrer, mas toda lei tem também a sua dimensão de falácia, onde ela não dá conta da realidade. Há sempre alguma coisa que escapa, tá? Ok, por favor. Não, esse depoimento da Elaine é fantástico, porque eu tive a oportunidade de acompanhar, quando era estudante ainda, eu trabalhava numa área próxima, a área que apoiava o trabalho na Delegacia das Mulheres, e era muito, na época, a Delegacia de Mulheres, onde a delegacia especializada em crimes contra a mulher, né, mas era um trabalho que era feito por pioneiras, assim, delegadas e agentes homens, e que era muito pequeno comparado à necessidade. E recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa muito querida
num trabalho na delegacia e eu pude ver como que ela cresceu, como é que ela ficou poderosa. E é muito bom ver isso. A gente vê que realmente a sociedade tem se adaptado a essa nova condição e tem oferecido ferramentas para a gente resolver esse problema da violência com uma maior efetividade. Eu fiquei muito orgulhoso de ter participado dessa história de alguma forma. Agora, essa é uma luta constante do ser humano, né? A violência brota lá dentro de cada um de nós. Rita de Castro, obrigado pela participação. Bom, Deise, como que você vê a ação da mulher diante do machismo? Você acha que na maioria das vezes ela se cala? Olha, eu tenho experiências na associação que tem mulheres que só entram para a associação depois que o marido vai conhecer a associação. Ele vai junto, conhece o ambiente, se é propício ou não para ela frequentar. Ou seja, ele tem que estar no controle. Ele vai, se ele deixa ou não. Se ele deixa ou não. Eu já tive caso de eu convidar a esposa, olha, deixa sua esposa ir lá, porque está com depressão e tal. Ah, não, ela não vai mexer com isso, não. Você está entendendo? Então, assim, tem sim, o machismo ainda é presente. O lugar dela é em casa. O lugar dela é em casa. Ela vai ficar batendo perna na rua. Isso. Isso aí é fofoca, é mulher que vai dar coisa... Tá. Eu acho que o machismo está presente sim. Então, eu vou fazer a mesma pergunta e quero assim rapidinho. Como vencer o machismo, Deise? Enfrentando o machismo. Como vencer o machismo, Cláudio? Eu acho que enfrentando, mas principalmente os homens que não estão nesse esquema, tentando ensinar para os outros, mostrar para os outros que é possível ser homem de um outro jeito. Elaine? Bom, eu acho que nós enfrentamos o machismo, primeiro, uma questão muito séria. É a mulher ter a sua independência financeira, inclusive, financeira, sobretudo. Porque aí ela vai ter condições de avaliar se vale a pena ou não. Mas eu queria aqui dizer uma coisa. A questão do machismo leva à violência. A mulher que tolera o machismo, que se cala a violência, ela é uma cúmplice da violência. Ela será uma reprodutora amanhã desse machismo Elaine, das filhas veja dela. bem, eu não quero cobrar tanto da mulher, não. Porque, às vezes, já tem a questão moral. Ela está fragilizada emocionalmente. Olha, é um dia, é um mês, 2 meses, é 1 ano, 2 anos, e ela na esperança de que algo mude. Quando ela toma consciência, ela já está lá embaixo, ela não tem força nenhuma mais. Mas ela tem que ter, padre, porque ela, primeiro, que ela não pode se calar. Eu quero que ela tenha. Ela não deve se calar, é a primeira violência. Tá. Sabe? Ela tem que fazer da sua voz a sua grande arma. E a delegacia, desde a época da criação, que o Cláudio participou, ela tem uma grande equipe de estagiários. Hoje nós temos um núcleo da Defensoria Pública para atender essa mulher. Nós temos uma casa de acolhimento, nós temos uma casa-abrigo para aquela mulher que não tem para onde ir. Ela é atendida nessa casa-abrigo. Nós temos a Delegacia de Mulheres, temos a Lei Maria da Penha e as varas especializadas no atendimento à mulher. Então, eu acho que essa mulher tem que ter coragem. Por quê? A violência, a impunidade é fator gerador de violência. A cada momento que ela se cala, ela vai permitir que essa agressão venha num potencial maior e aí pode chegar o caso de Mariana. Aí pode chegar um homicídio. Ok. Cláudio, do ponto de vista da relação, da pedagogia, da psicologia, como prevenir a violência contra a mulher? Pois é um tema espinhoso, porque seriam inúmeras ações, né? Mas a principal talvez seja conscientizando as crianças de que existe uma diferença, mas que essa diferença ela é benéfica, né? E que essa diferença ela não diz respeito ao lugar que a pessoa ocupa na sociedade, né? A sociedade formal, diz respeito à condição dela, biológica, a condição de vida, né? Se a gente ensina a criança que existe a violência, mas existe diferença, mas essa diferença não pode ser usada, né, dessa forma como a gente está acostumado a ver na sociedade, essa criança vai crescer e vai se tornar uma pessoa diferente. Mas é um trabalho que tem que ser feito nessas frentes, que as companheiras aqui fizeram e enfatizaram tão bem, mas ela tem que ser feita, é um trabalho de formiguinha, de formando crianças para ter um futuro É a longo prazo, diferente. né? Educação, Educação, né, Cláudio? Uma Educação. empresa a longo prazo. Deise, você dizia também para mim que vocês têm uma parceria com o centro de saúde. E como que é isso? Como que acontece? Eles encaminham, indicam o trabalho de vocês para alguma mulher que esteja precisando? Sim, o centro de saúde encaminha mulheres com depressão, síndromes. Então, essas mulheres já chegam lá com esse tipo de situação, que a gente não sabe qual a causa
dessa situação, mas elas chegam já debilitadas para a gente. Então, a gente procura fazer o trabalho com elas, muitas geralmente acompanhadas do marido, e elas começam a fazer o trabalho ali artesanal e começam a evoluir, ver o ambiente, desenvolvem bem bacana ali. E acabam superando, de certa forma, vários traumas. traumas. Superam bem mesmo. Pois é, isso é a companhia de vocês. Isso é o fato de um dia você ter acreditado que um mundo diferente é possível, né? Sim, sim. E tem casos de mulheres que realmente são agredidas ainda pelos maridos. Infelizmente. Infelizmente. Né? Bom, eu queria colocar uma última questão para o Cláudio e a Elaine. Vocês acham que hoje as mulheres buscam novos direitos e acabam exigindo velhos privilégios ou antigos privilégios? Eu não acho, não. Estou dizendo isso que eu ouvi isso hoje no corredor da universidade. Não acho. Eu dizia do programa que a gente ia fazer e alguém me falou assim, não, olha, são novos direitos, mas antigos privilégios, você tem que pagar a conta, você tem que... Como nós já falamos aqui. Pois né, Veja bem, isso não é questão de privilégio, isso é questão de educação, não é? Questão até de cultura, mas cultura no bom sentido. Você tem que trocar o pneu do carro, calibrar mas eu já o pneu. troquei pneu de carro. Agora, se o homem está do lado, até pela questão biológica, ele tem mais força física, nada impede que ele troque, né, Cláudio? Inclusive, é muito legal, porque o homem se sente muito homem quando ele faz essas coisas. Né? Então, eu acho que é agradável ao homem assumir essas tarefas. Poxa, é muito legal você estar com uma pessoa do lado e pegar a mala dela e carregar. Né? É bom isso. A gente se sente bem. Aliás, fazer o bem é bom para quem faz. Mas fazer o bem na postura tradicional, isso não fere. O Pepeu Gomes falava disso, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Ok, bom, por isso eu queria também que estivesse aqui presente hoje um homem, não apenas 3 mulheres, embora tratando do tema especificamente feminino. Deise, muitíssimo obrigado. Cláudio, Elaine, voltem outras vezes, porque o tema é amplo e merece cada vez mais reflexões conscientes, éticas e comprometidas com a mulher. Obrigada. Antes de encerrar o programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é questão de pertencimento. Nós pertencemos a esta comunidade, Igreja Católica. E esta obra, Catedral Cristo Rei, está nas minhas, nas suas, está em suas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.